Alisson, Tainara. Então, vamos entrando aí, gente. Ana Paula. Tá faltando a Magna. Mariana tá aqui. Tainara também. Magna entrou. Vamos entrando aí, gente. Joelma! Que coisa boa! Luiz Carlos. Então, vamos lá, queridos. Acho que todos vocês estão aqui, então, né? Todos que estavam na última aula e ainda tem a Joelma que entrou agora. Então, vamos lá, gente. Ei, Joelma. Vamos lá, então, queridos. Bom, eu tinha falado para vocês, a gente estava falando, então, a respeito dos requisitos, né? Para que a gente pudesse iniciar a execução, a ação de execução. Aí eu falei para vocês dos requisitos do artigo 798, né? A gente terminou falando do requisito aqui relativo à indicação de bens passíveis de penhor, tá? Então, recapitulando, né? É necessário, gente, primeira coisa, que eu instruo essa petição inicial com o título executivo, preciso também de instruir com o demonstrativo do débito, se for uma execução por quantia, preciso de também, né, demonstrar ao juiz as provas de que se verificou aquela condição ou termo, ou seja, o requisito da exigibilidade. Se por um acaso, gente, houver a necessidade de uma contraprestação por parte do exequente para que o executado possa cumprir, né, uma determinada obrigação, é necessário também que eu demonstre ao juiz que houve aí o cumprimento dessa contraprestação, então, portanto, né, a obrigação da parte executada, ela deve ser cumprida. É importante também, gente, que eu indique qual que é o tipo, a espécie de execução que eu vou utilizar, se por um acaso eu puder utilizar mais de uma espécie de execução, lembrando que, de toda forma, né, eu tenho que sempre ter em mente que a obrigação, se ela puder ser cumprida de uma forma ou de outra, eu sempre tenho que escolher aquela que vai trazer menor onerosidade, menor gravosidade, bom dia, menor gravosidade aí ao executado. É necessário, gente, fazer a indicação, né, completa ali da qualificação das partes, com nome completo, CPF ou CNPJ, isso é essencial, endereço completo das partes, tá? E também fazer a indicação daqueles bens que podem vir a ser penhorados. Isso é muito importante, gente, principalmente porque a gente vai estudar um pouco mais adiante que a dinâmica do processo de execução por quantia certa ela é um pouco diferente daquilo que a gente já estudou em relação ao cumprimento de sentença por quantia. Então, assim, quando você já indica bens passíveis de penhora, é muito mais rápido, tá? O processo de execução se torna muito mais rápido. Então, sempre que possível, né, é importante que o exequente ele já indique os bens passíveis de penhora do executado, bens que podem ser penhorados. Ah, professora, e quem que vai fazer essa diligência? O exequente, né? Ah, professor, ele pode contratar o advogado para poder fazer isso? Claro, o advogado vai cobrar, né? E aí, muito provavelmente, tá? O advogado ele vai terceirizar esse serviço, ele vai contratar um despachante, né? E vai falar com o exequente. Se o exequente não tiver ali a possibilidade de ir nos cartórios para poder fazer essa diligência, enfim, vai falar assim: olha, eu conheço um despachante, ele faz esse serviço por tanto, então você pode optar, ou você faz, ou você paga, né, esse valor, esse despachante, enfim, tá? Isso é muito comum, né, que a gente faça, para a gente poder adquirir algumas informações. E hoje está muito mais fácil, né? A gente vai ver que existe a possibilidade, por exemplo, da gente fazer essa
observar e fazer essas diligências, né, de uma forma muito mais tranquila, tá? Deixa eu só admitir aqui a Jaque. Aí, agora deu. Isso. Bem-vinda, Jaqueline. Bom, e aí, gente, o que acontece, né? Agora a gente entrou numa parte muito importante, que é a cumprir os requisitos também que estão descritos no artigo 799, tá? Gente, é o seguinte, sempre que eu for indicar um bem, gente, passível de penhora, que já tenha sido penhorado anteriormente, tá? Ou que esse bem esteja hipotecado, que esse bem tenha sido utilizado como garantia em um outro procedimento, é necessário que eu faça a intimação do credor desse bem. Então, vamos supor o seguinte, tá? O único bem que a Magna, que é a nossa executada de hoje, né? O único bem que a Magna tem é um sítio, um bem passível de penhora, é um sítio que está hipotecado, tá? Uai, professora, bem que está hipotecado pode ser penhorado? Pode, claro que pode ser penhorado, tá? Não tem problema nenhum você penhorar um bem que está hipotecado. O que acontece, gente, é o seguinte: se eventualmente a penhora ela é uma garantia, ela é uma constrição que você lança nesse bem. Então é como se você tivesse, gente, marcando qual bem que vai ser utilizado para poder, se for o caso, ser vendido para poder pagar uma execução. Isso é uma penhora. A penhora, ela lança uma constrição, ela resguarda esse bem, ela marca esse bem, tá? Se não houver o pagamento, esse bem ele pode ser aí levado para uma expropriação, tá? Mas o que acontece é o seguinte: esse bem que está sendo penhorado, ele pode ter sido hipotecado, ele pode estar hipotecado. E aí, nessa situação, o que tem que acontecer é o seguinte: quando que é que eu vou poder penhorar um bem que está hipotecado? Desde que o valor do bem, ele admita essa penhora. Olha só uma situação, esse sítio, por exemplo, da Magna, né, que está penhorado. Vamos supor, gente, que o valor dele é de 200 mil reais. Ele está hipotecado, ainda falta para a Magna pagar o valor de 50 mil reais só, tá? Relativo aí aos 200 mil reais de avaliação do bem. Só falta ela pagar agora 50 mil reais. É possível, então, que esse bem sofra uma penhora? Sim. Enquanto em 150 mil reais, que já é o valor que, né, teoricamente, a Magna já pagou e que já faz parte ali do patrimônio dela, tá? Então, os 50 mil reais que são do credor hipotecário têm que ser resguardados? Tem. E como que é que você faz para resguardar, então, isso? Se, por um acaso, você penhora um bem, gente, que é de um credor hipotecário que tem uma hipoteca, é necessário que você intime o credor hipotecário a respeito dessa penhora, tá? Até mesmo porque ele precisa de ter ciência de que esse bem está sendo penhorado, de que esse bem pode ir para um leilão, até mesmo, gente, por quê? Porque ele tem direito de receber o valor que está faltando, né, em relação àquela hipoteca, e aí o que sobrar do valor do bem, se esse bem for levado a um leilão, é que vai ser entregue ao exequente, que fez a penhora desse bem. Entenderam? Então é sempre importante, gente, que se esse bem tiver uma penhora, se ele tiver se ele tiver sido utilizado como uma garantia, uma caução, se ele tiver hipotecado, que esses credores eles sejam devidamente intimados. É exatamente isso que diz o artigo 799. Então, é necessário que o exequente requeira a intimação do credor pignoratício, ou seja, o credor da penhora, o credor hipotecário, o credor anticrético. O que é anticrese, gente? Nós já falamos a respeito da anticrese, né? A anticrese, gente, é o seguinte: a gente faz um contrato, tá? Com a parte, uma convenção com a parte, dizendo o seguinte: durante um determinado período de tempo, os frutos e rendimentos daquele bem, eles serão direcionados para uma determinada pessoa. Então, vamos supor, né, na anticrese, tá? Para vocês entenderem o que é anticrese, vamos supor que esse mesmo sítio da Magna, suponhamos que
ela esteja me devendo um determinado valor e aí ela tem esse sítio. Eu não tenho interesse em ficar com o sítio e aí antes mesmo, gente, de entrar na justiça contra ela, qualquer coisa, eu viro para a Magna e falo o seguinte, falo assim, ó Magna, vamos fazer o seguinte, esse seu sítio, ele tem uma produção ali de leite nele, não tem? Tem sim, eu tenho umas vaquinhas ali, produzo leite, produzo queijo, que ótimo, então nós vamos fazer o seguinte, você está me devendo R$ 10.000, tá? Isso aí, em 4 meses de produção de leite da sua vaquinha, lá dos queijos que você vende, a gente consegue quitar essa dívida. Então, nós vamos fazer um contrato de anticrese e aí, durante 4 meses, ao invés de você receber por esses produtos, né, oriundos por esses frutos que vêm do seu sítio, eu que vou receber os valores referentes à venda desses produtos, ok? Ok. Isso é um contrato de anticrese, tá? Se esse sítio, por exemplo, tivesse arrendado, eu viro para a Magna e falo o seguinte, olha, Magna, durante um determinado período, até que haja quitação da minha dívida, a gente vai estabelecer isso certinho, né, no papel escrito certinho, quem vai receber o valor do arrendamento vai ser eu, não vai ser você. Beleza? Beleza. Se por um acaso, então, gente, houver um contrato de anticrese, é necessário também fazer a intimação do credor anticrético, se por um acaso o bem que está ali, né, gente, envolvido na anticrese, estiver sendo penhorado, tá? Então, é necessário requerer a intimação do credor pignoratício, ou seja, o credor da penhora, o credor hipotecário, ou seja, o credor da hipoteca, o credor anticrético, ou seja, o credor da anticrese, ou o fiduciário, se tiver uma alienação fiduciária nesse bem, tá? Se a penhora recair sobre bens que estão gravados em penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. Então, isso é essencial, tá? Professor, e se eu esquecer de fazer isso? A penhora que você fez nesse bem, ela é ineficaz, tá? Ela não tem validade. Então, gente, não pode comer mosca, tá? De jeito nenhum, porque senão isso vai trazer um reflexo extremamente negativo no processo de execução. Vamos lá. Tem que requerer também intimação do titular do usufruto, uso ou habitação. Se por um acaso, gente, recair sobre o bem que você está penhorando algum tipo de usufruto, uso ou habitação, tem que requerer a intimação do promitente comprador. Se por um acaso, gente, o bem que foi penhorado estiver sendo objeto de uma promessa de compra e venda, tá? Tem que requerer a intimação do promitente vendedor, também se houver uma promessa de compra e venda registrada. Olha, comprador, você está comprando esse bem aqui, né? Só que esse bem está sendo penhorado, tá? Então, eu estou te intimando para que você já fique de sobreaviso. Você vai querer prosseguir com a compra, inclusive, né? Olha, vendedor, você está vendendo bem, só que esse bem está sendo penhorado. Você vai querer prosseguir com essa venda? Você sabe dos reflexos disso, tá? Requerer intimação do superficiário, ou seja, aquele que exerce direito de superfície. Vocês vão estudar isso ou estão estudando isso com o professor Bernardo Fiorini, né? Tá lá no artigo 1369. Proprietário pode conceder a outrem direito de construir ou de plantar em seu terreno por determinado tempo, mediante uma escritura pública que é cadastrada no cartório de registro de imóveis. Então, se por um acaso, gente, tiver um direito de superfície ali, também tem que intimar o superficiário, tá? Tem que também, gente, fazer a intimação do enfiteuta, nos casos em que houver enfiteuse. Eu cheguei a falar para vocês um pouquinho da... Vou falar a respeito disso, Joelma, vou te explicar. A gente já chegou, eu cheguei a falar para vocês um pouquinho a respeito da enfiteuse. A enfiteuse é como se fosse um arrendamento, né? O que acontece é que você utiliza aquele bem, aquelas terras durante um determinado tempo e paga uma verba para o proprietário daquelas terras. E aí eu até falei para vocês do foro e do laudêmio, né? O foro é aquela verba que é paga anualmente, e o laudêmio é uma indenização que é paga ao proprietário da terra sempre que houver algum tipo de mudança com relação a quem vai explorar aquelas terras, né? E eu falei para vocês que não existe mais enfiteuse, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, não tem previsão dela no Código Civil, ela foi substituída, na verdade, pelo direito de superfície, tá? E aí, por isso que vocês não estudaram, imagino eu, vocês ainda não estudaram isso no direito civil e não estudarão, tá?
A gente tem a previsão da questão da enfiteuse, gente, apenas para os contratos que ainda existem, subsistem até hoje, que foram celebrados sobre a égide do Código Civil de 1916. Então, os contratos que foram constituídos sob a égide do Código Civil de 1916 e que persistem até hoje, a gente aplica as determinações do Código de Processo Civil em relação à questão da enfiteuse. Mas a gente não tem novos contratos de enfiteuse porque não tem mais o Instituto, tá? Requerer intimação também do proprietário com regime de direito de superfície, enfiteuse. Requerer intimação da sociedade, se por um acaso, gente, houver a penhora de cota social ou ação de sociedade anônima. Pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Vocês vão estudar comigo no próximo semestre algumas medidas urgentes, por exemplo, as tutelas urgentes, né? Tutela antecipada, tutela cautelar, tá? Para eu poder resguardar bens que serão objeto aí da própria execução, ok? Bom, e aí, gente, é extremamente e proceder, né, a averbação em registro público do ato de propositura da execução. Para quê, gente? Para tornar público que existe uma execução contra aquele determinado executado e para que sejam realizadas as constrições nos bens que, por um acaso, né, forem aí penhorados, para que seja ali feita a averbação no registro dos bens que estão sendo penhorados, tá? Então, isso aqui é essencial. Se por um acaso, gente, você deixa de respeitar, de observar as normas do artigo 799, ou seja, se você deixar de fazer a intimação dessas pessoas, se por um acaso o bem que você está indicando para penhora, o bem que está sendo penhorado, né, tiver um credor hipotecário, um credor anticrédito, com direito de superfície, uma promessa de compra e venda, enfim, se enquadrar nessas situações, o que acontece, gente, é que essa penhora, ela será ineficaz, tá? Essa penhora, ela vai acabar não tendo qualquer tipo de eficácia. E se a penhora não tem eficácia, isso reflete na alienação. Vou explicar isso. Deixa eu só responder aqui a pergunta da Joelma. Pode acontecer de um bem ser penhorado mais de uma vez? Pode, tá? Foi o que eu expliquei, eu tinha explicado a respeito disso, Joelma. E aí o que acontece? Se o mesmo bem, ele admitir sucessivas penhoras, se o valor daquele bem, ele abarcar várias penhoras, é possível que o mesmo bem seja penhorado diversas vezes. Exemplo, né? Um bem no valor de R$ 200.000, ele pode sofrer uma penhora no valor de um crédito de 30 mil, uma penhora de um crédito de 50 mil, uma penhora de um crédito de 30 mil, uma penhora de um crédito de 80 mil, de diversos outros credores, até que o valor de R$ 200.000, né, ele seja atingido. Então, eu posso penhorar o mesmo bem diversas vezes. E aí, como nós falamos, quem que vai receber primeiro no caso de um mesmo bem sofrer diversas penhoras? Vai ser na ordem em que a penhora foi realizada. Então, quem realizou a penhora em primeiro lugar, recebe primeiro. Recebeu, pagou ele. Então, vão para o que realizou a penhora em segundo lugar. Pagou ele. Vão para o terceiro, pagou ele. Vão para o quarto, pagou ele. Até que, né, o dinheiro acabe ou até que todos os credores eles sejam pagos. Beleza, Jaelma? Então, ótimo. Dúvidas até agora, gente? Tá rápido, tá tranquilo? Para casa, ler o artigo 799, tá? Leiam o artigo 799 para que vocês, no caso, possam entender tudo isso que a gente falou agora, hoje. Então, gente, continuando. Se por um acaso eu não observar essas penhoras, gente, que estão estabelecidas lá no artigo 799, comer mosca, esquecer, acontecer qualquer coisa, gente, e eu não fizer essas penhoras, o que vai acontecer é que isso vai refletir, inclusive, na alienação que eu fizer. Vamos pensar, gente, no caso, por exemplo, de esse exemplo que eu dei a respeito do sítio da Magna, tá? O sítio da Magna, ele tem uma hipoteca, né?
o credor hipotecário, ele tinha que ter sido intimado da penhora que eu estou fazendo nesse sítio, mas eu esqueci, né? Eu acabei que eu não assisti essa aula. Eu estava dormindo, né? Minha cama estava quentinha, hoje está frio pra caramba. A aula ficou lá no SF Web e aí eu acabei esquecendo de vê-la, enfim, eu esqueci disso. E aí, quando eu tive a chance de fazer um processo de execução, como eu tinha perdido essa aula, eu esqueci dessa parte. Eu não sabia dessa parte, enfim, eu não fiz essa intimação, tá? E aí eu estava toda feliz. Por quê? Porque esse bem, gente, ele sofreu outras penhoras, tá? Depois da minha. Então, eu penhorei o bem, o sítio lá da Magna, porque eu tinha um valor de 40 mil para poder receber, certo? Certo. E aí, o que aconteceu? O bem é de 200 mil, tinha, né, a hipoteca no valor de 50 mil, eu tinha 40 mil para receber, e a Ana, ela também é exequente, e ela penhorou o mesmo sítio, tá? E o crédito da Ana, gente, é de 100 mil reais, tá? Beleza? Beleza. Sabe o que foi que aconteceu, gente? Eu esqueci de fazer, não esqueci de fazer a intimação lá do credor hipotecário? Esqueci. Aí, sabe, eu levei isso adiante, enfim, chegou o momento de fazer o leilão desses bens. Aí o credor hipotecário, né, ele soube da execução, porque o juiz, né, ele verificou ali que tem um credor hipotecário, então ele fez a intimação desse credor hipotecário, tá? E aí, sabe o que foi que aconteceu, gente? Ah, e outra, né? A Ana, ela tomou todos os cuidados, está assistindo a aula agora de manhã, né? E aí a Ana, ela foi e fez a intimação do credor hipotecário a respeito da penhora desse bem no crédito dela de 100 mil reais, tá? O credor hipotecário achou esquisito não ter sido intimado, né, dessa primeira penhora que eu realizei, mas ficou aguardando. E aí o que aconteceu, gente? Esse bem foi levado a um leilão, tá? E aí, então, tinha que pagar, né, os credores. Aí, sabe o que aconteceu, gente? Esse bem, ele foi vendido por 150 mil reais. Houve o primeiro leilão, que seria realizado no valor de 200 mil, mas ninguém quis. E aí, no segundo leilão, ele foi arrematado pelo valor de 150 mil reais. E aí, na hora que eu ia receber o dinheiro, o credor hipotecário, então, ele levantou a mãozinha e falou assim, mas espera aí, eu não fui intimado. Sabe o que acabou de acontecer, gente? A Ana ficou super feliz. Por quê? Porque se eu não fui intimada, a minha penhora, ela é ineficaz. O que acontece, então, com a minha penhora? É como se ela não existisse. Sabe o que vai acontecer? Foi apurado o valor de 150 mil reais, não foi? Vai pagar 50 mil reais para o credor hipotecário, porque ele tem essa preferência, né, gente? Ele tem esse contrato ali de garantia. É uma garantia real, vocês estão estudando isso ou já estudaram isso com o professor Bernardo Fiorini. E o que aconteceu? Os 100 mil reais do crédito da Ana serão entregues para ela. Sabe o que aconteceu comigo, gente? Eu fiquei, ó, chupando o dedo, não é verdade? Por quê? Porque a minha penhora, mesmo tendo sido realizada antes da Ana, gente, ela foi ineficaz. Então, tudo que eu fiz, todos os meus esforços foram por água abaixo. Por quê? Porque eu esqueci de intimar o credor hipotecário. E aí, então, eu perdi a possibilidade de receber esse valor, tá? Então, tomem muito cuidado com esse artigo 799, tá? Se por um acaso as intimações não forem feitas, né, as intimações estão listadas, as pessoas que estão descritas lá no artigo 799, não forem realizadas, a penhora ela é ineficaz e isso vai acabar, gente, refletindo na alienação, na adjudicação desse bem. Tá? É o que está descrito, inclusive, lá no artigo 804 do Código de Processo Civil. Ok? Alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese vai ser ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. É como se ela não existisse. Ok? Então, gente, tem que tomar muito cuidado, porque isso vai acabar refletindo em relação ao meu direito de preferência no recebimento desses bens. Tá? Não tem qualquer tipo de eficácia em relação ao credor hipotecário, é como se essa penhora ela não existisse. Então, tomem muito cuidado com isso. Ok, gente? Alguma dúvida até agora? Bem.
Essa intimação, ela só acontece por requisição do exequente ou o juiz tomando Só o conhecimento, ele poderia exequente. fazer de ofício? Então, o exequente ele tem que intimar, tá? O que acontece é o seguinte: em relação à hipoteca, geralmente o juiz ele identifica que aquele bem está hipotecado e ele faz a intimação do credor hipotecário, porque se esse credor quiser, inclusive, gente, ele pode se manifestar nos autos do processo. Então, a hipoteca é mais fácil do juiz identificar. Agora, se tivesse dado em garantia em outro contrato, enfim, né? O juiz ele não vai identificar. A hipoteca é mais fácil, e aí na hipoteca, nos casos de hipoteca, na prática, Wesley, o juiz ele faz essa intimação, tá? Mas, de toda forma, isso não exonera o exequente de fazer essas intimações. O artigo 799, ele é bem claro. O exequente tem que requerer essa intimação, tá? Incumbe ainda ao exequente. Então, assim, embora, né, no caso da hipoteca, o juiz consiga identificar e fazer essa intimação, isso não desincumbe o exequente de requerer, entende? Então, tem que requerer. Tá? Entendi. O que acontece é Então, que, no caso da hipoteca, o credor hipotecário ele vai tomar conhecimento que o juiz vai identificar e vai fazer essa intimação, entende? Mas se uhum. isso não acontecer, enfim, isso vai refletir lá na penhora. Pode falar. Não, o que eu tinha pensado, caso, por exemplo, o credor não seja intimado e nem tome conhecimento do processo da penhora, por qualquer motivo, o credor vai acabar sendo prejudicado nisso. Ele vai ter Exatamente. que arguir que ele é credor e que ele tem a Então, preferência para o exequente não receber. isso, exatamente. E aí, o que vai acontecer? A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, quando a gente falar a respeito da questão da expropriação de bens. O que acontece é que, inclusive, o leilão ele pode ser invalidado. Então, se por um acaso já foi feito o leilão com a aquisição do bem, esse leilão ele pode ser invalidado. Ou seja, o adquirente, quem adquiriu esse bem no leilão, pode acabar assim não conseguindo levar o bem e aí tendo seu dinheiro devolvido em virtude exatamente dessa ineficácia dessa penhora, entende? Então, isso pode se refletir até lá na frente. Né? Se a gente vai estudar isso um pouquinho mais adiante. Se, por exemplo, o credor pignoratício, que é o credor de uma penhora, de uma outra penhora, né? Ele não foi intimado, mas ele ficou sabendo que esse bem foi a leilão e foi adquirido por um terceiro, né, por uma outra pessoa, ele vai poder invalidar, pedir que esse leilão seja invalidado em virtude dele não ter sido intimado. Por quê? Porque nesse caso, o que acontece? Como ele é credor pignoratício, ele tem direito de preferência. Então, ele tem que ser intimado para poder participar do procedimento, inclusive para poder, ele pode querer comprar, né? Ele pode querer comprar o bem, ele pode querer adjudicar o bem, né? Pagando a cota parte aí desse exequente que está fazendo essa penhora agora desse bem. Enfim, então ele tem que ser intimado para poder participar do procedimento, para exercer o seu direito de preferência e, na pior das hipóteses, ele também tem o direito de receber o valor antes do exequente. Então, pode acontecer, por exemplo, do exequente fazer todo o procedimento e quem recebeu o valor é o credor pignoratício. Por quê? Porque ele tem direito de preferência. Se o valor não for suficiente, né, para poder pagar o credor, for suficiente para poder pagar o credor pignoratício, mas não for suficiente para poder pagar o exequente, o credor pignoratício vai receber e o exequente não. Entende? Então, é necessário que ele seja intimado para ele poder participar do processo, porque ele tem direito de preferência de receber esse valor. Ele tem que participar. Ele pode querer adquirir, por exemplo, o bem. Entende? Então, assim, isso é importante demais. Essa intimação é feita por carta registrada? Não. Essa intimação geralmente é feita por oficial de justiça, tá? Não é feita por carta, não. Por quê? Para que não haja qualquer tipo de dúvida de que aquela pessoa ela foi devidamente intimada ou por meio eletrônico. Né? Quem tiver cadastro aí, gente, né, em meio eletrônico, que eu já falei para vocês que a intimação por meio eletrônico não é intimação por e-mail, não é intimação por WhatsApp, né? Intimação por meio eletrônico é intimação feita num programinha semelhante ao PJE, tá? Se ela tiver cadastro em meio eletrônico, ela pode receber essa intimação por meio eletrônico, sim. Beleza? Tranquilo, Joelma? Te respondi, Wesley. Entendeu? Respondeu.
Beleza. Entendi. Mais para frente, isso vai ficar ainda mais claro quando a gente estudar a questão dos atos de expropriação, tá? Dos bens. Isso vai ficar ainda mais claro para vocês. Bom, atentem-se aí no material escrito que eu deixei para vocês em relação à dica da professora, tá? Que é essencial que os artigos 798 e 799 sejam respeitados numa ação de execução. E eu coloquei um casinho prático para vocês, né? João requereu a penhora de um sítio de Pedro. O referido sítio estava hipotecado. Entretanto, João, por descuido, não intimou o credor hipotecário. Nessa situação, o que vai acontecer, gente? A penhora de João vai ser ineficaz. E possível alienação não terá qualquer validade em relação a esse credor hipotecário. Por quê? Porque ele não participou do procedimento. Beleza, gente? A segunda parte dessa matéria, né, na próxima aula, que aí eu vou falar da petição inicial, vou falar dos outros, né, dos demais requisitos, falar da questão da nulidade da execução. E aí a gente, na semana que vem, já começa as execuções em espécie, né, os tipos de execução com os fluxogramas. Eu vou gravar um vídeo do esquema do cumprimento de sentença de execução, né, do cumprimento de sentença por quantia certa, de obrigação de quantia certa, para vocês, não, de obrigação de entrega, né? De quantia certa já está gravado. Então, eu vou gravar o vídeo para vocês do esquema de obrigação de entrega de coisa, tá? Que foi a matéria da nossa última aula. O esquema em si já está disponibilizado para vocês, mas eu vou gravar aquele videozinho, sabe? Do esqueminha. E aí, assim que ele estiver pronto, eu subo com ele para o YouTube e subo com ele também para o SF Web. Alguma dúvida, meus amores, meus queridos? Não? Quem não tiver acessado, então, ainda o SF Web, acesse, por favor, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem me procurar, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês, né? Até a nossa próxima aula, quinta-feira, tá bom? Fiquem com Deus, ótima semana para vocês, queridos. Um beijo. Beijo grande para vocês.